Flipper, flipper. Se eu perguntasse, Pokémon fez parte da sua infância? A resposta nos comentários seria unânime. Sim, 90% dos inscritos deste canal responderiam que Pokémon fez parte da sua infância e que também representa alguns momentos nostálgicos em sua vida. Momentos que você assistia desenho antes de ir para a escola, ou então quando começou a assistir os seus primeiros vídeos na internet. Então pesquisava sobre seu anime favorito, o prazer de assisti-lo a hora que você quiser, independente da televisão. Sim, Pokémon é um dos animes mais assistidos no mundo inteiro e com certeza um dos que fez mais sucesso no Brasil. E agora se tornou febre novamente em um jogo que está espalhado em todos os smartphones do mundo inteiro. Pokémon Go é o novo jogo do momento, o aplicativo mais baixado da atualidade. Um jogo aparentemente inocente e muito divertido, mas, como sempre mostramos o outro lado da moeda aqui na Creche Obscura, surge uma pergunta que não quer calar. Pokémon Go possui um lado obscuro? Desde já, deixo o aviso que se você for fanboy daqueles que não conseguem ouvir teorias, não assista a esse vídeo, porque isso aqui é uma creche obscura e não um berçário para bebês chorões. Sentem-se, crianças. O tio Lu vai contar uma história para vocês. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à Creche Obscura do Tio Lu. Hoje, o jogo Pokémon Go chega ao Brasil, depois de uma avassaladora corrida em outros países de pessoas instalando o aplicativo. E como todo jogo de multidões, quanto mais se fala dele, mais o interesse é despertado em torno dele. O efeito manada é garantido, já que a mídia também dá uma tremenda ajuda nisso, tornando crianças e adultos verdadeiros zumbis em busca de um entretenimento da moda. Até acidente já aconteceu por causa do jogo, e você vai ver isso no decorrer do vídeo. Mas qual é a origem desse jogo cheio de monstrinhos, ou em outra tradução, cheia de pequenos demônios? Este jogo teria um lado obscuro? A série Pokémon teria mensagens subliminares, alertando sobre a nova ordem mundial, ou talvez até envolvimento com o satanismo? Ou tudo não passa de uma mera coincidência, e o jogo é apenas um jogo mesmo, e o anime apenas mais um entretenimento infantil? Existem diversas teorias e fatos que deixam tudo em torno do Pokémon Go com um certo ar de obscuridade. Se você está preparado para entrar neste mundo sombrio, convido você, a partir de agora, a me acompanhar nesta viagem fascinante. O aplicativo Pokémon Go, que se tornou a febre mundial da vez, é um jogo para smartphones em que cada jogador
deve vagar pelo mundo tentando capturar criaturas fictícias chamadas Pokémon. O diferencial é que o mundo por onde os jogadores vagam é o seu próprio entorno real, mediante recursos do celular como a câmera e o GPS. O aplicativo tem acesso a informações reais sobre a localização de cada usuário e, com base nelas, adiciona a realidade aumentada ao jogo. O jogador, portanto, precisa se locomover fisicamente para capturá-los. As proporções dessa febre podem ser medidas por um fato peculiar. Um dos maiores sites de pornografia do mundo felicitou a Nintendo, criadora do game, porque a busca dos termos Pokémon GO na internet superou até mesmo a busca de pornografia, que costuma ser a campeã de buscas em pesquisas. O grau de alienação e imbecilização promovido por mais essa válvula de escape da vida real chegou ao ponto de que o próprio aplicativo tivesse de recomendar aos seus usuários que não jogassem enquanto dirigem. É que um homem bateu com seu carro numa árvore porque ao volante estava perseguindo um Pokémon. Outro dado surreal: o exército israelense se viu forçado a banir o aplicativo entre seus militares, temendo o vazamento de informações confidenciais, precisamente porque o jogo capta dados reais do aparelho dos seus usuários. O aplicativo também deixa seus jogadores em um possível risco de assaltos. Nos Estados Unidos, um grupo de adolescentes foi preso com a acusação de cometer uma série de assaltos contra jogadores de Pokémon GO, atraídos durante a noite até lugares muito sombrios. Teriam sido cerca de 11 assaltos à mão armada. A gangue é formada por adolescentes de 16 a 18 anos. De acordo com as autoridades, o grupo se posicionava perto de um Pokéstop, indicado pelo jogo, e só precisava ficar aguardando a chegada dos próximos jogadores que viessem à procura de um Pokémon. Estes 4 jovens criminosos foram pegos, mas o alerta agora é que a ampla divulgação da notícia pode criar uma onda de crimes semelhantes. O perigo vai além dos assaltos. A realidade aumentada e a geolocalização, que são cruciais para o jogo, podem expor os usuários também ao abuso sexual. No mundo virtual, infelizmente, as diferenças de idades são anuladas, tornando os menores muito suscetíveis aos adultos mal intencionados. Existem diversas histórias bizarras e até mesmo perturbadoras envolvendo o jogo ou os jogadores de Pokémon GO. Vamos ver algumas dessas histórias com o youtuber David Eric. Pokémon GO. Se acaso você ainda não sabe do que isso se trata, dê uma pesquisada em seu smartphone, pois é um dos jogos de celular mais falados no momento em que gravo esse vídeo. O game se baseia em realidade aumentada, onde você tem que buscar Pokémons pelas ruas de sua cidade para capturá-los e assim evoluindo seus níveis. Ainda não lançado oficialmente no Brasil até presente momento, o jogo tem divertido muitas pessoas. Mas como é de se esperar, malandros se aproveitam do sistema para efetuar furtos. Crianças podem ser atropeladas em rodovias movimentadas em busca de seu Pokémon, entre outras situações bizarras. Confira agora algumas delas e tome cuidado com o Pokémon GO. Um adolescente no estado de Wyoming, nos Estados Unidos, se deparou com um corpo morto ao tentar pegar um Pokémon. Ele disse: "Eu estava andando em direção à ponte ao longo da costa quando vi algo boiando na água. Quando olhei direito, percebi que era um corpo. Uma bizarra coincidência." Ao usar um módulo do jogo, 4 adolescentes com idades entre 16 a 18 anos foram convidados por outros jogadores para chegar a um local específico e em seguida foram roubados. Usando o recurso de geolocalização do aplicativo Pokémon GO, os ladrões foram capazes de antecipar a localização e nível de isolamento das vítimas.
Quando a polícia chegou após um relatório do roubo, eles tentaram se livrar de uma arma, jogando-a para fora do carro. 3 pessoas foram acusadas por roubo e ação criminosa armada. Além disso, houveram vários relatos de pessoas que se aventuraram de madrugada pelas ruas de suas cidades e se encontravam em becos sem saída, ruas desertas e até pontos onde há vários pokémons. Um caso que ficou conhecido foi o da estação policial na Austrália, que tinha sido considerada um Pokéstop, local onde há vários pokémons, e foram forçados a emitir um comunicado via Facebook que os jogadores do Pokémon GO não precisariam entrar no edifício para capturá-los. As bizarrices não terminam por aí. Tem quem estivesse usando o jogo em velórios, capturando pokémons próximos ao falecido. Algumas dessas imagens são montagens e outras reais. Aí vamos à questão: como será esse jogo quando chegar definitivamente no Brasil? E agora, você deve estar se perguntando, e a questão espiritual em torno de Pokémon? Existe um lado obscuro voltado para a espiritualidade em torno da série e em torno do jogo? O nome Pokémon se origina da palavra Pocket Monster, que significa, em algumas traduções, monstro de bolso ou demônio de bolso. Talvez você pense, por que um significado tão idiota e tolo? Em 1995, foi lançado no Japão um jogo de videogame chamado Pokémon. Por causa da febre que resultou no país, decidiram criar um desenho animado com o mesmo nome. A partir daí, os personagens do desenho começaram a serem vendidos como tazos dentro de salgadinhos. Crianças de todas as idades andam com estes tazos em mãos e assistiam os desenhos pronunciando frequentemente o nome Pikachu, Charmander, Jigglypuff e seus 150 pokémons. Aí vem a pergunta: onde guardamos os tazos quando queremos guardá-lo conosco? Exatamente, no bolso, ou seja, os demônios são os pokémons e por isso se chamam demônios de bolso. Outro significado estranho é o nome do personagem principal, Pikachu, que significa monstro destruidor ou demônio avassalador. Muitas igrejas neopentecostais dos Estados Unidos, mas também de outros países como o Brasil, acreditam que Pokémon é uma série satânica, embora o tema religião nunca tenha sido mencionado na série. As conexões mais comuns que essas comunidades apresentam entre Pokémon e o satanismo são: Pokémons seriam demônios capturados e invocados para fazer o mal, muito similar ao que acontece nos rituais de Goécia, onde demônios são invocados e aprisionados até fazer a vontade de quem o invocou. As insígnias de ginásio seriam talismãs mágicos que servem para controlá-los, assim como acontece em vários rituais de Goécia e outros que trabalham com demônios. Se você pensa que são somente os evangélicos que criticam a série Pokémon, você está completamente enganado. Judeus e católicos também veem maldade neste desenho aparentemente inocente. O Papa João Paulo II também já criticou Pokémon, alegando que viola a criação segundo Gênesis, mas em um pronunciamento em 2000, alegou que Pokémon seria apenas o fruto de uma imaginação fértil, porém que não poderíamos deixar esse mal se propagar de tal maneira. Outro fato interessante aconteceu no México, onde um padre planejou a queima de vários objetos da série, mas por pressão da mídia, ele desistiu. A mecânica do jogo Pokémon GO se baseia na competição entre treinadores, mas sem o massacre de um Pokémon sobre o outro. Aparentemente, apenas um game normal, inocente. Porém, podemos perceber que existe um lado obscuro nesse jogo. Um detalhe é que alguns artifícios ocultistas também são aplicados ao jogo, como por exemplo, o incenso para atrair os monstrinhos, lembrando bastante rituais de invocação e evocação
de espíritos diabólicos. Seria essa mais uma armadilha Illuminati? Seria esse mais um meio de monitoração? Particularmente, eu não duvido. Nosso papel aqui é apenas coletar as informações, organizá-las e levá-las até você. Acreditar ou não acreditar é uma escolha sua.